Oi, eu sou o Cretiel e esse é o curso de GNU Linux com o Debian aqui do professor Cretiel. Nós chegamos finalmente à aula de instalação do Debian. Eu resolvi fazer o seguinte, eu vou gravar 3 partes. Essas 3 partes vão ser divididas assim. Eu vou fazer uma instalação usando o instalador gráfico numa máquina que tenha o EFI e o sistema de particionamento GPT. Na segunda parte, eu vou usar o instalador em modo texto numa máquina que tenha BIOS e particionamento MBR. E na terceira parte, eu vou relatar alguns problemas que são comuns, que podem ocorrer com você. Então, a gente tem 3 partes diferentes para atender qual seja a sua demanda. Como é que você pode apoiar? No YouTube, você sabe que pode dar o joinha, pode se inscrever no canal e pode ativar o sininho. Se você quiser fazer uma ajuda financeira, no link, a gente tem um link na descrição desse vídeo para você poder fazer isso com o PagSeguro. Vamos lá para a aula. Eu costumo chamar esse tipo de instalação narrada. Por quê? Porque a gente vai narrando e discutindo cada um dos passos. O processo de instalação, ele demora um pouco. Depende, é claro, da sua conectividade de internet, o que você resolveu instalar, qual CD você está usando para baixar. Então, inclusive, durante o processo da instalação, no momento lá que vai ter que esperar para fazer o download dos pacotes e tudo, a gente vai até dar uma pausa. A instalação, então, nessa primeira parte, eu vou usar o DVD-1, o primeiro DVD de instalação, da versão estável do Debian, que atualmente chama Buster. Nós vamos usar o instalador gráfico, a gente pode fazer a instalação no modo gráfico ou no modo texto. Independe do que você vai instalar. Usar o instalador gráfico não te obriga a instalar um ambiente gráfico. E usar o instalador em modo texto não te obriga a não poder instalar o modo gráfico. É só mesmo durante o processo de instalação. A máquina que a gente está simulando aqui é uma máquina dessas um pouco mais modernas, que tem o sistema de BIOS chamado UEFI. E eu estou também imaginando que nessa máquina já tenha um outro sistema operacional. Se não tiver, não tem problema, mas já tem um outro sistema operacional e o sistema de particionamento que foi feito nesse disco é o GPT. Então a gente vai começar a instalação. Eu estou fazendo a instalação numa máquina virtual, mas é claro que eu espero até que e recomendei que você faça a instalação na máquina real, se for possível, para você ter uma experiência completa mesmo do uso do Debian. Bom, quando a gente boota a máquina usando o pendrive ou CD e DVD, a gente se depara com essa tela. Essa tela é a tela do Groovy e a gente consegue ver aqui nessa parte superior da tela, está escrito aqui, ó, UFI Installer Menu. Isso já nos indica que esse CD bootou usando o modo UFI. Se a sua máquina tem o UFI e ele não botou no modo UFI, talvez você tenha que mexer na configuração, no setup, né? Ou como a turma diz, setup da BIOS. Muito bem, essa tela é do bootloader Groovy e a gente vê aqui na tela que tem várias opções diferentes. A gente vai usar essa primeira, que é o Graphic Install. Então vamos lá para a instalação. Quando a gente seleciona essa parte, o que está acontecendo é que está bootando o sistema operacional. Ali era só o bootloader. E vem a primeira tela da instalação. Essa primeira tela da instalação é a que pergunta em que idioma que a gente quer fazer o processo de instalação. O idioma padrão, o idioma que vem inicialmente aqui, é o inglês. Mas tem, pelo tamanho da barrinha que você vê aqui, tem uma quantidade bastante grande de idiomas possíveis para se fazer a instalação. Isso não é a língua que eu vou instalar o sistema, até porque no GNU Linux a gente pode ter vários idiomas e pode ter inclusive um usuário usando um idioma, outro usuário usando outro idioma, é até uma forma de, se você estiver aprendendo um idioma, usar isso. Nós aqui, naturalmente, vamos fazer a instalação em Esperanto. Não, brincadeira. Esperanto é um idioma muito legal, mas a gente
vai fazer a instalação é em português mesmo. Então a gente seleciona, pode usar o mouse, né? A instalação gráfica tem essa diferença, eu posso usar o mouse. E eu vou escolher o português do Brasil. Então vamos lá. Eu posso usar teclado para fazer as seleções, mas eu vou usar, já que estamos usando o ambiente gráfico, eu vou usar o mouse. Então eu vou clicar aqui no continue, já selecionando. Uma vez que eu escolhi o português, o padrão, o país, o maior país de língua portuguesa é o Brasil, mas também tem Portugal e todos os países da África, como a Guiné, Cabo Verde, Angola, Moçambique, que também falam o português. Nós vamos escolher o português no Brasil. Uma vez tendo escolhido o Brasil, a gente chega nesse ponto que é o ponto de escolher o mapa do teclado, quer dizer, que tipo de teclado que você tem na sua máquina. Aqui na minha máquina, por exemplo, que não é muito habitual, eu tenho um teclado japonês. Um teclado japonês. Esse notebook foi um presente de um grande amigo e o teclado é japonês. Deu trabalho para configurar, mas é isso aí. Amigo é assim mesmo, bota a gente para pensar. Obrigado mais uma vez, hein? Então a gente vai escolher nessa instalação, você se tiver um teclado americano, o mais comum de ter nos computadores brasileiros é o teclado brasileiro, ou também chamado de ABNT2, que é aquele que tem o C cedilha, né? E também é comum em alguns notebooks que vieram de fora e tudo ter o teclado americano. Eu vou escolher aqui o teclado brasileiro. Se você tiver um teclado diferente, você seleciona ele daqui. Tem, por exemplo, aqui o teclado de inglês, né? Onde é que está o de inglês? Está aqui, inglês americano, né? Então o teclado americano, aquele que não tem o C cedilha, normalmente é o inglês americano. Nós vamos escolher o português brasileiro. Bom, ele começa a ler o que está no CD-ROM, que não necessariamente é um CD-ROM, se for uma instalação numa máquina virtual, é um arquivo ISO, aquele arquivo ISO que você baixou, que representa o CD ou DVD. E se for um pendrive, ele ainda assim trata como CD ou DVD, porque é uma imagem de CD e de DVD. Nesse momento, carregam-se alguns programas para poder fazer a instalação, né? Eu queria lembrar a vocês, como eu falei na aula sobre instalar sistema operacional, quer dizer, nesse momento, o que a gente tem? A gente tem um sistema operacional rodando, né? Demos boot pelo CD e o sistema operacional está rodando. E o programa que está rodando é o instalador. A qualquer momento da instalação, você pode, usando o seu teclado, teclar Ctrl Alt F4, por exemplo. Eu vou teclar Ctrl Alt F4 aqui e a gente vai ver que a gente chega numa tela preta de texto com as mensagens de log. Quer dizer, se você tiver algum problema durante a instalação, você pode teclar Ctrl Alt F4 e ver aqui e conseguir alguma mensagem que pode dar a solução do problema, indicar qual é o problema que você tem. Eu vou novamente teclar aqui Ctrl Alt. Antes de teclar o Ctrl Alt F5 para voltar para a instalação, eu vou teclar Ctrl Alt F2 para mostrar para vocês que eu tenho um terminal. Então, veja só, o sistema está rodando. Eu estou vendo aqui os processos que estão rodando e posso usar. Quer dizer, tem um sistema, é claro, é um sistema mínimo, mas já dá para a gente ver aqui que tem o Debian Installer, que é justamente o programa instalador. Eu vou então agora teclar Ctrl Alt F5 e vou voltar para a tela gráfica para a gente continuar a instalação. Nesse momento, o instalador me pergunta qual é o hostname, ou seja, qual é o nome que eu quero escolher para a máquina. E sugere que eu use o nome Debian. Embora eu goste muito do Debian, esse momento é um momento que, quando a gente está em festival de instalação, eu sugiro que a pessoa pare para pensar um pouco. Porque o sistema, quando a gente usa, é legal a gente ter um carinho por ele. Então é legal escolher um nome bacana. Esse negócio de PC do João, PC da Maria, eu acho meio sem graça. Então eu acho legal a gente escolher um nome de algum assunto que a gente gosta, personagem de desenho, personagem de filme, nome de historiador, nome de filósofo, nome de planeta, enfim, sei lá, um assunto que você curta e aí eu acho que fica bacana. Eu vou fazer uma singela homenagem ao professor Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo brasileiro, que eu recomendo que você assista, é muito bacana, viu? Clóvis de Barros Filho.
A máquina aqui eu vou dar o nome a ela de Clovis. Bom, agora ele está começando a fazer a instalação da rede. E ele nos pergunta aqui qual é o domínio. Então, se a gente estiver instalando num ambiente corporativo, tem um domínio, né? O nome da empresa, .com, .com.br e o que for. Se você estiver instalando no seu desktop, você não precisa se preocupar com isso. Pode deixar esse campo em branco mesmo. Vamos lá. Muito bem. Agora ele está me perguntando a senha do usuário root. Tem aqui a explicação, se você ler, e eu recomendo que você faça isso, especialmente se estiver fazendo a instalação pela primeira vez, não tenha pressa, né? A gente precisa se habituar, especialmente no mundo GNU Linux, a ler as mensagens que nos apresentam, né? Eu costumo sempre dizer, o GNU é seu amigo. O que eu quero dizer com isso? As mensagens auxiliam de fato na solução do problema. Naquele outro sistema, o da janela azul que quebra, não é assim, a mensagem não ajuda muito, né? Esse programa executou uma operação ilegal, não ajuda nada. Aqui não, aqui as mensagens ajudam. Então a gente tem que ler as mensagens. É uma coisa que não é fácil para quem usou o Windows, eu já fiz isso no passado, né? É difícil essa etapa de começar a ler, mas eu recomendo que você leia. E aqui então tem uma explicação dizendo o seguinte: era comum no Debian, tudo que fosse ser feito para se administrar a máquina era feita por um usuário chamado root, ou como eu gosto de chamar, a superpoderosa rootinha. Então, toda vez que você quer fazer uma tarefa administrativa, você usa esse usuário. No Debian atual, as instalações atuais do Debian, você tem duas possibilidades. Se você colocar aqui uma senha para o usuário root, quando você for fazer essas tarefas administrativas, você precisa usar um comando lá que chama su e passar a senha que você determinou aqui. Outra forma, diferente dessa, que é uma forma bacana também, pode ser adequada em algumas circunstâncias diferentes, muitas vezes até em sistemas corporativos, para que o usuário root não tenha uma senha, aí mudou quem administra, tem que mudar a senha do servidor, não faz muito sentido, né? Então, aqui nessa tela explica que se você determinar uma senha de root, você pode usar essa senha de root lá para frente. Se você deixar em branco, ou seja, sem usar a senha de root, aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando você quiser fazer uma tarefa administrativa, você vai usar um outro programa chamado sudo, que é um programa que vai permitir que você tenha as permissões do usuário root para fazer a administração. Esse ponto é um ponto que, de fato, acaba ficando bem diferente de um sistema operacional como o Windows, né? Num GNU, é muito estimulado realmente que você não use, durante o seu uso regular do computador, a conta do usuário root. Somente quando você for fazer uma tarefa administrativa, como instalar programas, remover programas e coisas desse tipo. Eu vou fazer uma instalação para ficar à moda antiga, que eu curto a moda antiga, e eu vou colocar uma senha de root aqui. Você escolhe se quer colocar a senha de root ou se deixa a senha de root em branco. Eu vou colocar uma senha. O ideal é que você coloque uma senha bacana, né? Não vamos colocar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e essa coisa. E eu vou fazer um negócio aqui que é para você ver como é que as coisas funcionam. Eu vou clicar aqui no continuar, mas eu errei. Eu digitei 2 vezes a senha e uma delas estava diferente da outra. Então, aparece uma mensagem de erro. Ó, erro ao informar a senha, explicando que as 2 senhas não estavam corretas. Agora, então, eu vou acertar a senha. Vamos lá, a primeira vez, e vamos lá, a segunda vez. Agora parece que elas estão corretas. Então, vamos continuar. Muito bem, correto. Agora, o instalador, ele solicita o seu nome, quer dizer, para você criar uma conta de usuário, que a gente chama usuário regular, que é para você usar no dia a dia, para você usar o seu navegador, o seu editor de imagem, programa de edição de texto, planilha e etc. E você pode colocar aqui, ele está perguntando o seu nome mesmo, né? É claro, você não precisa colocar o nome inteiro, nem nada. Eu vou colocar o meu nome aqui, ó, Paulo, e vou colocar o Cretil aqui, né? Paulo Cretil.
e vou continuar. Muito bem, quando eu coloquei o meu nome, ele presumiu que eu gostaria de usar como nome de usuário. Então são dois conceitos diferentes. Um é o nome mesmo da pessoa e o outro é o nome de login ou nome de usuário, que tem a ver com o sistema e não com as pessoas. Como inclusive deu para ver que eu escrevi errado. Está faltando a letra L. Não tem problema, todas essas informações que a gente fornece durante o processo de instalação podem ser alteradas, e podem ser alteradas a qualquer momento. Eu posso voltar aqui e escrever o nome corretamente. Agora você ficou com uma dúvida, né? Será que eu errei mesmo ou eu fiz isso só para mostrar que dá para voltar? Bom, escolhido o nome, agora ficou correto, tem um nome de usuário. E o nome de usuário eu vou escolher aqui o Creteu, que é como eu sou conhecido e por aí afora. Bom, agora pedindo a senha do usuário Creteu. Então não confunde, uma coisa é a senha do usuário administrador, que é a rotinha, e a outra coisa é o usuário regular, que é o Creteu aqui. Eu vou então colocar a senha do Creteu. Vamos lá. Colocado a senha do Creteu. Se você tiver em dúvida se escreveu correto ou não, você pode clicar aqui no mostrar a senha e aí você vê se está certo. Eu não vou clicar porque eu não vou mostrar minha senha para você, né? Porque afinal de contas não seria seguro. Uma vez que eu escolhi Brasil, apresentam aqui informações cuja finalidade é para a configuração do relógio, ou seja, do time zone, do fuso horário que você vai utilizar. No Brasil, ele escolheu a capital, Brasília. Isso é muito importante também, porque os sistemas GNU, eles trabalham por padrão com um horário chamado horário universal, ou UTC. Então, a máquina vai ficar sempre com esse horário, com o horário UTC. E cada usuário pode definir um horário diferente para si. Então, por exemplo, se você mora no Brasil, mas trabalha para uma empresa de outra localização, é interessante você ter o horário dessa outra localização para você saber que hora que está lá, onde você ganha o seu pão, né? Agora, eventualmente você divide o computador com alguém e essa pessoa que você divide o computador não trabalha para essa empresa nesse outro lugar e ela então pode ter o horário dela. Então, dois usuários diferentes da mesma máquina podem ter horários diferentes. Eu vou escolher aqui o Pernambuco, em homenagem aos meus dois filhos, filho e filha, que nasceram lá, e esposa também. Configurado, ele começa a detectar, ou seja, a conversar com os barramentos SATA e todos os barramentos de disco para identificar se tem disco e que disco é, e o tamanho que é e tal. E chegou num momento crucial aqui, que é o particionamento do disco. Como eu recomendei na aula passada, eu disse para você, se você estiver usando o Windows, deixasse um espaço separado, vazio, sem partição, para poder escolher aqui o particionamento. Se você, eu recomendo, se você for usar exclusivamente um GNU Linux Debian na sua máquina, você pode escolher essa opção de usar o disco inteiro, né? Se você estiver usando Dual Boot com vários sistemas operacionais, com Windows ou com outras instalações de GNU Linux, outras distribuições, é muito comum, especialmente para quem está começando, experimentar várias distribuições, né? É claro que eu costumo brincar que assim, eu sempre falo para os alunos, vocês experimentem todas as distribuições para vocês conhecerem todas elas e depois perceberem por que o Debian é melhor. Brincadeira, mas vamos lá. Se você é mais experiente ou tem um sistema de particionamento intrincado, 3, 4 sistemas operacionais, aí você pode também usar esse modo manual. Eu vou entrar no modo manual aqui só para você ter uma noção de como ele é. Tem aqui, ele vai me mostrar como é que está o particionamento e eu escolho o que fazer aqui. Eu posso criar partições, clicar no espaço livre, criar partições. Numa instalação um pouco mais completa, a gente pode criar volumes lógicos, que mais para frente a gente explica o que é. Pode usar RAID, né? Eu vou optar, então mesmo eu tendo ido no manual, aparece novamente aqui o particionamento assistido, né? Que é para poder voltar atrás.
Então eu vou continuar, porque está selecionado particionamento assistido, que é o que eu recomendo para os usuários iniciantes. Voltamos para aquela mesma tela em que tinha manual ou assistido. Eu vou selecionar aqui, do jeito que eu indiquei, que é usar o maior espaço livre contíguo. O maior espaço livre junto, né? Então, se você redimensionou uma partição e deixou lá esse espaço sem nenhum particionamento, ele vai ser todo utilizado aqui agora. Bom, agora, usando todo esse espaço, existem duas possibilidades de instalação aqui. Uma delas é que usa só essa partição para instalar tudo que tem do sistema operacional, que é recomendado para iniciantes, segundo o instalador. E a outra delas é deixar uma partição, cujo nome vulgar dela é a partição /home, que é uma partição que pode ser uma partição separada para colocar as informações de cada usuário. Como você está começando, se é que você está começando, eu vou nessa de iniciantes que usa todo esse espaço para todo o sistema numa única partição. Vamos nessa possibilidade aqui. Poxa, Cresceu, mas você falou que era uma só? Tem uma outra aqui, ó, tem uma tal de swap. Essa partição é um padrão de ser utilizado, não é obrigatório, mas é uma partição que é separada para esse arquivo chamado arquivo de troca. Nós vamos certamente ter uma aula que explica isso em mais detalhes, mas fundamentalmente é para conseguir formar o que é chamado de memória virtual, para que a memória do seu computador seja a soma da memória física com esse espaço que é usado de swap. É claro que a velocidade de acesso da memória física é bem superior, é bem mais rápido, né, acessar a memória física do que acessar o disco, né? Mas é importante ter isso aqui. O swap também é utilizado para você poder hibernar a máquina. Então, em notebook, eventualmente você pode querer ter esse recurso de hibernação. Para ter o recurso de hibernação, é preciso ter swap. O swap não precisa estar numa partição, ele pode estar num arquivo. Certamente mais para frente a gente vai fazer um tutorial de como fazer o swap num arquivo. Mas aqui, iniciando, a gente vai colocar a partição tudo no padrão. Repare que eu costumo fazer sempre assim e recomendo que você faça também. Se você não sabe exatamente o que é, deixa no padrão. Com certeza, o pessoal que desenvolveu o instalador tem uma escolha que vai atender a maior parte das pessoas. Então, a gente está num ponto aqui que até agora nada foi feito. Está tudo na memória. Então, se você desistir ou achar que está com dúvida, que não é assim, você pode desligar, ligar outra vez e começar tudo de novo. Nada foi gravado ainda, né? Tanto que a opção que a gente tem aqui no menu é de finalizar e finalmente escrever no disco. Então, nós vamos finalizar e escrever no disco. Agora é o ponto crucial. Nesse ponto, tem sempre uma mensagem, você repara que tem sempre uma mensagem elucidativa que eu recomendo você ler. Então, nesse ponto, ele está dizendo, bom, agora eu vou gravar, eu vou escrever no disco a forma que você quis fazer o particionamento e tudo. E te pergunta, escrever as mudanças no disco? Sim ou não? Nós vamos escolher sim. E vamos continuar. Então, ele vai criar o particionamento, criar novas partições e, eventualmente, o que é chamado de formatar, que a gente mais tecnicamente diz, criar o sistema de arquivos, ou seja, preparar aquele espaço para ele poder receber dados. E ele começa já a instalação do sistema básico, né? E o que é o sistema básico? O sistema básico é uma instalação de Debian mínima, então sem ambiente gráfico, sem serviço, sem quase nada, só com as ferramentas essenciais do Debian. Suficientes, por exemplo, para você instalar uma versão mais completa. Quer dizer, então já é um sistema operacional totalmente funcional, o sistema básico, né? Mas, naturalmente, para um usuário de desktop, não vai atender as necessidades. Com certeza você vai querer, eu imagino que você vai querer outros programas. O processo continua. Eu vou de novo mostrar a tela lá, clicando no Ctrl Alt F4, para você ver que pode acompanhar o que está acontecendo. Então vamos lá, Ctrl Alt F4. E a gente vai vendo, ó,
que estão sendo baixadas, coisas, atualizando. O instalador está trabalhando, está fazendo o processo de instalação, né? Então, a gente pode acompanhar isso a todo momento e eu vou voltar então para a tela do instalador. E aqui a gente vê que ele vai obtendo arquivos, né? E vai instalando o sistema mínimo. Onde é que ele está instalando isso? Ele já está copiando para aquelas partições que a gente escolheu no processo de particionamento, né? Veja, olha, está instalando o kernel aqui. Ó. Não é complexa a instalação é tranquila, está instalando aqui uma versão de kernel. Repare que, como eu escolhi a arquitetura AMD64, por ela inclusive ser a mais comum nos dias de hoje, ele está instalando um kernel, quer dizer, o instalador percebe isso, né? Até porque o CD de instalação para cada uma das arquiteturas é diferente, né? E ele já instala o kernel Linux, que é o kernel padrão da distribuição Debian, já na versão de 64 bits. Esse processo de instalar o sistema básico, ele não demora demais, não. Até porque ele não precisa usar rede. Por isso que eu baixei o DVD-1, né? Ao invés do NetInst, justamente para a gente conseguir fazer a coisa de uma forma o mais rápido que pudesse, para não ficar enfadonho a tarefa. Bom, nessa nova interação, existe também a possibilidade de se instalar exclusivamente a partir dos DVDs. Quando é que essa possibilidade é interessante? Olha, se você vai para um lugar que não tem conectividade de internet e quer poder instalar uma porção de coisa, talvez você primeiro baixe todos os DVDs que estão lá no site e vá para esse lugar, uma fazenda, um lugar muito afastado, que não tem internet, ou que não chegou ainda, vai chegar depois, sabe lá. E aí tem os vários CDs, então nesse momento você poderia dizer que não, eu tenho mais um CD. Não é o padrão das nossas instalações, eu vou responder aqui que eu não tenho um outro CD. E vou continuar o processo de instalação. Bom, agora ele me faz uma pergunta sobre gerenciador de pacotes. No GNU Linux, e em especial no Debian, a gente quando vai instalar programas, os programas eles estão dentro do que a gente chama de pacotes. Nós, obviamente, vamos ter uma aula explicando isso com todos os detalhes, porque isso é muito importante saber para poder usar um GNU Linux de maneira confortável e segura, conforme a gente prometeu lá na aula de apresentação. Então ele me pergunta aqui se eu quero configurar o espelho de rede, que é o Network Mirror, né? Espelho de rede. O que é isso? É um servidor, tem vários espalhados pelo mundo, justamente onde estão os pacotes do Debian. No Debian não está num lugar só fisicamente, né? Ele está espalhado em vários servidores pelo planeta, vários servidores ou mirrors oficiais do projeto Debian. E eu posso escolher se eu quero ou não agora. Eu não preciso fazer isso agora, eu posso fazer depois de tudo terminado, depois da instalação completa. Como todas as opções que a gente vai escolhendo aqui, de idioma, nome de usuário, tudo isso, depois do sistema pronto, pode ser alterado. Eu vou escolher o espelho de rede, porque vai ficar mais fácil para você também, tá? Então vamos lá escolher. Para a gente poder ter a conectividade na melhor velocidade possível, é ideal você escolher um servidor que esteja próximo à sua localização física, né? Você sabe que a conectividade de internet tem um conceito chamado latência, não é? E que quanto mais próximo fisicamente você está desse servidor, melhor é a performance, melhor é o que a turma chama de velocidade, mas que na verdade é banda, né? Mas vamos lá, então eu estou no Brasil, não sei se você está no Brasil, mas se você estiver em outro lugar, você pode escolher outro lugar. Eu vou escolher o Brasil. Escolhido o Brasil, tem vários servidores diferentes também. Por isso que tem essa lista de nomes aí, são os principais servidores do Brasil. Então, esse segundo aqui é um servidor que fica na Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná. Né? Um abraço para o pessoal do Curitiba Livre aí. Eu vou escolher esse que serve a toda localidade, que ele é uma CDN, que é um conceito de rede que também vai ter oportunidade de falar sobre ele. Que é esse servidor chamado deb.debian.org. Mas você não acabou de falar que era bom usar um no Brasil? Então, esse
esse nome, deb.debian.org, vai fazer com as operações lá de DNS, encontrar um servidor próximo a você. Então fica um processo mais automatizado e não é à toa que o instalador recomenda esse e eu vou seguir a recomendação. Aqui está me perguntando sobre a minha conectividade de internet usando o protocolo HTTP, que é o que vai ser utilizado para baixar os programas, os pacotes, né? Então, se você tiver numa rede que tenha servidor proxy, você precisa colocar a informação desse servidor proxy aí. Numa rede comum das que a gente tem em casa, que tem lá um provedor de internet, um roteador, esse tipo de coisa, normalmente não tem proxy. Se tiver, você vai ter que colocar as informações do proxy aí. Se é o da tua casa que você mesmo configurou, você já vai saber como é que são essas informações. Se você está instalando num ambiente corporativo, muito provavelmente você, se não souber, vai ter que perguntar para o administrador da rede da sua empresa. Nós então não vamos deixar isso em branco, porque aqui não tem proxy. Configurando o apt. Apt é uma das coisas mais bacanas que tem no Debian e que a gente vai usar muito, muito, muito. apt é o gerenciador de pacotes. Porque aqui no Debian, quando a gente instala alguma coisa, a coisa está toda integrada. E essa integração se dá pelo apt. Então, um pacote depende de outros e não conflita com outros. É sensacional o apt, é uma das coisas, inclusive, que eu acho que distingue o Debian de outras distribuições, sabe? Porque é muito bacana isso, permite que o sistema realmente fique bem integrado. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está, a essa altura, já acessou aqueles repositórios que eu escolhi, está baixando o conteúdo deles, que tem uma lista dos pacotes que estão disponíveis lá. E já vai para a próxima etapa, que é a etapa de selecionar o software que eu quero instalar. Então, o CD de instalação, o DVD de instalação, possibilita que a gente faça uma instalação específica para as nossas necessidades. No Debian, não tem uma versão para servidor e uma versão para desktop. A versão é uma só, é o Debian. E, nesse caso, a versão estável do Debian, mas ela atende tanto servidor quanto desktop. O que a gente vai instalar, quer dizer, o uso que a gente vai fazer, é que vai determinar que programas a gente quer instalar. Nessa etapa de interação, ele está me perguntando se eu quero ou não participar desse concurso de popularidade, ou Popularity Contest. O que é isso? No Debian, como o Debian é um grupo de voluntários, como você já sabe, esse programa, ele a cada semana envia de maneira anônima, se você, é claro, optar por participar, ele envia de maneira anônima os pacotes que você tem instalado. De modo que o pessoal do desenvolvimento do Debian sabe, desta forma, quais são os pacotes mais utilizados pelas pessoas. E assim, sabe que pacotes deve dar mais cuidado, ter mais cuidado ou não, né? Eu gosto de participar. Eu acho que isso já é, assim, é uma maneira singela, mas já é uma forma de colaborar com o projeto Debian. E eu acho que você já está começando a gostar disso, né? Então, e a ferramenta agora que nós vamos chegar é a ferramenta que define o que efetivamente a gente quer instalar. Então, a essa altura, o sistema básico já está todo pronto para ser usado. E ele agora me pergunta o que eu quero instalar. Bom, como eu estou imaginando que você está instalando para um desktop, as opções padrão já estão aí definidas, né? Ambiente de área de trabalho do Debian. O que é isso? Isso é um ambiente de desktop. É uma versão do GNOME, né? O padrão aqui é o GNOME, é uma versão do GNOME simplificada, sem todos os programas do pacote GNOME. Para você ter todos os programas do GNOME, você precisa selecionar aqui GNOME. Mas, professor, eu estou chegando agora, eu não sei o que tudo isso é. Então é assim, no GNU Linux a gente tem milhares de possibilidades diferentes. Cada uma dessas, GNOME, XFCE, KDE Plasma, Cinnamon, Mate, LXDE e LXQT, são o que é chamado de Desktop Environment, ambiente de desktop. Quer dizer, é o ambiente gráfico com menus,
com ícones, com janelas mais bonitinhas ou menos bonitinhas, com uma interface desse ou daquele jeito. Qual é o melhor? Bom, a primeira coisa é você tirar um pouco da sua cabeça essa história de o melhor. Não tem o melhor. Tem o que você prefere. Tem o que é mais adequado para você. Então, dependendo do equipamento que você tenha, da capacidade de processamento que tem esse equipamento, você pode escolher um desses ambientes. Tem ambientes mais bonitos e cheios de recursos que vão consumir mais recursos computacionais. E tem ambientes mais simples que consomem menos poder computacional. Eu vou escolher aqui o padrão, porque eu acho que vai ser bom para você também. Na outra instalação que a gente fizer, eu posso escolher uma coisa diferente. Então, eu vou deixar esse ambiente de área de trabalho do Debian. Repare, mais para frente, você pode instalar outras, porque pode ter mais de uma ao mesmo tempo. Você pode usar mais de uma ao mesmo tempo. Cada vez que você for logar com o seu usuário, você escolhe qual delas quer usar. Eu vou usar essa bem padrão. Como a gente está aqui num curso de GNU, e eu quero que você consiga fazer administração remota e tudo isso, eu vou escolher também usar o servidor SSH, que é um serviço para fazer administração remota de modo seguro. A gente pode ou não escolher servidor de impressão. Eu não tenho impressão, não vou usar o servidor de impressão. Você, se tiver uma impressora aí e quiser usar, você escolhe usar o servidor de impressão. E também deixei selecionados os utilitários padrão do sistema. São ferramentas de administração e etc., que são padrão do sistema. E eu vou continuar o processo de instalação. Bom, essa etapa da instalação, como você está vendo aí, ela está buscando arquivos, obtendo arquivos, ela está buscando arquivos no próprio CD de instalação. Mas mais para frente, inclusive porque durante o processo de instalação, se o CD que você tem é de uma versão, por exemplo, ao invés de ser essa última que eu baixei aqui, que é a 10.4, se você tiver com da 10.2, da 10.1, da 10, ele já pode fazer, já fará as alterações, as atualizações durante o processo de instalação. Essa etapa do processo, ela demora. Depende, é claro, da quantidade a conectividade que você tem de internet, a banda, não é? Que a turma chama de velocidade. Então, se você tem bastante conectividade, bastante banda, demora um pouco menos, né? Mas pode demorar aí em torno de uma meia hora, 40 minutos. Então, para você não ficar tendo que esperar todo esse tempo e o vídeo ficar muito longo, eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar quando chegar na próxima interação. Já já a gente volta. Pronto, estou de volta. Essa etapa terminou, né? Aqui na minha instalação demorou em torno de uns 20, 25 minutos, depende, é claro, da sua conectividade de internet. Então chegou aqui no processo de finalizar a instalação, já está no fim, não teve nenhuma interação da pausa até esse momento. Então eu vou dizer para ele continuar o processo, que é o da finalização. Quando finaliza a instalação, ele já rebuta a máquina. Do jeito que eu fiz aqui, ele já vai rebutar a máquina e já vai entrar no sistema sozinho. Talvez aí você, é claro, não seja exatamente dessa forma, porque você vai ter que tirar o pendrive ou tirar o CD para não começar de novo o processo de instalação. Se por acaso você esquecer e começar o processo de instalação, aparecer aquela tela inicial do Groovy, não tem problema. Tira o CD, tira o pendrive, liga a máquina outra vez, que ele vai botar o sistema. Está botando o sistema, aparecem umas letrinhas aí, não tem medo de letrinha não. Uma coisa que muda para quem usa o GNU é que a gente não tem medo de letra. É comum para quem está habituado a usar o Windows que só aparece letra quando deu alguma coisa errada, não é? Aqui não, letra não é ruim, a gente não tem medo de letra. Então, aquele nome que eu escolhi, Paulo Krechel, é o que aparece aqui. Eu vou inclusive logar para você ter uma noção de como é que é. Eu dei um clique ali em cima do meu nome, agora eu digito a senha. Pô, Krechel, mas eu vou ter que digitar a senha toda vez? É bom, sabe? Tem como fazer para não precisar digitar a senha, mas eu não acho que é uma boa prática, não.
Digitada a senha, a gente vai entrar no ambiente que chama Gnome, né? O tempo de demora para cada uma dessas coisas depende de como é a sua máquina, né? Aqui está um pouco mais lento do que vai ser na sua máquina aí, provavelmente, porque eu estou numa máquina virtual. E é esse o ambiente do Gnome. Ele é diferente um pouco do que talvez você esteja acostumado. Tem aqui um menu chamado Atividades, aparece o dia e o horário, você está vendo a hora que eu estou gravando a aula, e tem aqui um menuzinho e um botãozinho para você desligar, aqui as conectividades de rede, aqui para você alterar o volume do som, e aqui aparece um menuzinho justamente para você controlar a luminosidade da sua tela, escolher uma outra conectividade de internet. Aqui eu estou usando conectividade cabeada, né? E aqui também para deslogar daquele usuário, logar em outro usuário, aqui para desligar o computador, aqui para travar a tela, se você for se afastar da sua máquina, e aqui para entrar num painel de controle aqui para você fazer configurações. Eu só vou dar uma navegada aqui para você ter uma noção de como é que é esse ambiente. Eu vou clicar aqui sobre o Atividades e aparece esse menu lateral aqui, tá? Então esse é o menu onde estão os programas principais que já estão instalados, navegador de web, gerenciador de arquivos, editor de texto, porque diferente de outros sistemas operacionais, num Debian, num GNU Linux, já é completo, quer dizer, já tem aplicativos aos montes, né? Tem uma forma de menu bastante interessante aqui que mostra os aplicativos. É esse quadradinho cheio de outros quadradinhos aqui que apresenta o ícone de vários dos programas que estão instalados. Então, se você quiser usar o navegador, basta clicar aqui ou mesmo clicar ali que ele já está nos favoritos. Também existe a possibilidade de você, clicando aqui, digitar um programa que você queira usar. Sei lá, vamos ver aqui um exemplo. Eu vou digitar, já sei, eu vou digitar a letra T, de terminal. Você sabe que a gente aqui na aula vai usar também terminal. E clicando aqui, abre o programa terminal. Tá claro? Então essa é a ideia, é assim que essa é a interface do Gnome. Em outras instalações vai ter um ambiente diferente. Então agora eu vou desligar essa máquina virtual e vamos voltar para os nossos slides. Vamos voltar lá para o nosso slide, está aqui, instalação narrada completa, e eu quero dizer que se você gostou dessa aula, dá seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quiser colaborar financeiramente, na descrição desse vídeo tem como você fazer isso pelo PagSeguro. Eu espero que você esteja gostando das aulas e compartilha.